muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar dessa série que vocês sabem que eu gosto bastante, mas eu não comentei sobre ela, eu não fiz a minha crítica pelo fato da terceira temporada não estar dublada. Só que já se passou-se muito tempo, eu acho que chegou a hora de finalmente falarmos sobre essa série, né? Essa série nova de Transformers que estreou em 2018, continuou em 2019 e veio a terminar em 2020. Claro que terminar entre aspas, porque ainda estão lançando os episódios da terceira temporada em canais como Cartoon Network, e foi exatamente por isso que eu decidi gravar este vídeo. Sábado eu liguei a TV e coloquei na Cartoon Network porque eu tinha analisado a programação e eu vi que Transformers Cyberverse, terceira temporada, estava sendo dublada. Sim, a terceira temporada estava sendo dublada, os episódios estavam indo semanalmente na Cartoon Network, se eu não me engano, acho que é semanalmente, mas você pode conferir na programação do canal para poder ter mais, né, dessa certeza. Se não me engano, é todo sábado, às 9 horas da manhã, e eu acabei vendo o episódio 12 da terceira temporada dublado, e ok, eu fiquei maravilhado, né? Apesar de não ter sido postado ainda no YouTube, nem na Netflix. Acredito, pelo menos, que será postado na Netflix assim que terminarem de postar a terceira temporada no Cartoon Network. Então, caso você queira assistir, estão postando os episódios lá, recomendo que você dê uma verificada. Ou você espera que, por boa vontade da Hasbro, saia no YouTube, como saiu a primeira e a segunda temporada, ou até mesmo saia na Netflix. Você vai ter que esperar um pouquinho, infelizmente. Claro que, caso você saiba inglês, você pode muito bem assistir pelo próprio canal do YouTube de Transformers, o oficial. Inclusive, o link da primeira e da segunda temporada dublada estarão aqui na descrição, porque caso você não tenha assistido e tenha curiosidade de assistir, eu fortemente recomendo que você assista, porque é uma série muito legal. Muito legal, mas caso você não tenha assistido ou tenha assistido apenas uma temporada, já aviso, esse vídeo contém spoilers, portanto eu vou fazer separado. Vou falar da primeira temporada, da segunda temporada e da terceira separadas, de forma separada. Porque eu sei que teve muita gente que assistiu apenas a primeira temporada. E também teve muita gente que assistiu apenas a primeira e a segunda temporada, mas não assistiu a terceira e de repente quer uma surpresa pra terceira. Então eu vou comentar separado, certo? Então vamos começar. Que primeiramente eu já queria dizer que sobre a primeira temporada eu entendo quem não tenha gostado, porque ela é um pouco diferente, pelo menos em relação ao resto da série. Teve muita gente que largou a série de lado na própria primeira temporada, pelo fato dela ser meio... Eu sei, ela é meio não arrastada, mas talvez um pouco parada demais. Ela é a menos chamativa de todas as três temporadas, como eu já disse anteriormente, eu não acho ela ruim de forma alguma, mas das três ela é a piorzinha. E claro, ela é a mais explicativa também, então caso você não tenha gostado tanto da primeira temporada, ao menos termina essa temporada, porque já que não é algo longo, são 18 episódios de 10 minutos cada episódio, quase 11 para ser mais exato. Eu recomendo que você dê uma chance, até mesmo pela primeira temporada ser muito interessante pelos flashbacks, que são de fato sensacionais. Adoro os flashbacks, que é uma coisa que me faz gostar bastante da primeira temporada. Não só isso, como animação no geral, mas daí a gente fala mais tarde. Mas sim, eu recomendo que você dê uma chance, porque a partir da segunda temporada vai andando um pouco mais rápido, vai apresentando mais personagens, né? Não fica só no Bumblebee, na Windblade e um pouquinho no Grimlock, como é no caso da primeira temporada, e talvez você goste muito mais dessa forma, como é apresentado na segunda e na terceira temporada. A história da primeira temporada não é tão chamativa. Ela tem algumas ideias interessantes, como por exemplo apresentar um pré-guerra, coisa que eu acho que é muito bem apresentada. Eu acho que é a série que melhor apresenta um pré-guerra, no caso de Transformers, porque é de fato muito sensacional. Como eu disse, pra mim o ponto forte dessa primeira temporada são justamente os flashbacks e os personagens que vocês conseguem conhecer através dos flashbacks, como é o caso do McAdam, que talvez seja o meu personagem favorito dessa série, porque eu adorei o McAdam e ele é muito sensacional. E eu recomendo que você assista além da primeira temporada para que você possa entender e conhecer mais ele, porque ele de fato é um personagem
que vai te alegrar bastante. Uma queda incrível, incrível mesmo. E claro, dá pra você ver a relação dos personagens, como eram os Autobots e Decepticons antes da guerra, o Optimus Prime e Megatron antes da guerra, como era a diversão em Cybertron, o viver em Cybertron, tudo isso daí é apresentado na primeira temporada e muito bem apresentado, claro. A parte da Terra eu já acho um pouco mais desinteressante, né? Eu não acho ela tão interessante quanto os flashbacks, mas também não é ruim, porque ela tá caminhando pra história, tá caminhando pra que você chegue nos Autobots, os Autobots da Arca, pra que leve você à Arca. É basicamente isso daí a primeira temporada toda. De vez em quando é chato, de vez em quando é legal, varia bastante. Agora, também se tem um personagem que eu gosto bastante da primeira temporada, é o Teletron X, né, que depois vira a Arca, né, se junta a Arca, se funde a Arca. Ele é muito legal, é um robozinho muito simpático, eu tenho certeza de que as pessoas que assistiram a primeira temporada amaram o Teletron X, porque o Teletron X é sensacional. Então, basicamente é isso. Né? Eu não acho ela a melhor, acho na verdade ela a pior, mas não no fato dela ser ruim, ela não é ruim, na verdade ela é boa. Também não diria muito boa, mas é boa, ela consegue apresentar direitinho como os Decepticons são criados, por que o Bumblebee perdeu a voz, por que o Bumblebee perdeu a memória, o que aconteceu com os outros Autobots. Eu acho que ela apresenta isso daí tudo bem, muito bem na verdade, e claro, apresenta um pré-guerra muito satisfatório. Então é por isso também que eu recomendo que você assista a primeira temporada, caso você não tenha assistido ou caso você tenha largado. A segunda temporada, ela tem seus altos e baixos. Claro que tem muito mais altos do que baixos, mas se tem uma coisa que eu não gosto na segunda temporada, é o desperdício de alguns personagens. Na verdade, ela estraga personagens, sendo bem honesto, eu não vou passar pano não, ela estraga de fato personagens. No caso dos Decepticons, ela estragou o Lockdown. Estragou o Lockdown. Lockdown não é aquele soldadinho bobão que é apresentado em Transformers Cyberverse. Ele não é aquilo. Simplesmente não é. Ficou ridículo aquele Lockdown. Mas também apresenta alguns novos, inclusive, personagens muito interessantes, como é o caso da Clover, que é a minha Decepticon favorita nessa série. Eu adoro a Clover. A Clover é basicamente um Lugnet, ela lembra muito Lugnet, só que diferente. Ela tem uma personalidade diferente. A aparência dela é um pouco diferente, ela não vira um avião, né? O Lugnet, pra quem não sabe, é aquele Decepticon de Transformers Animated que faz de tudo pelo Megatron como se fosse uma espécie de Soundwave de Transformers Prime, basicamente é isso. E ela é muito legal, ela é muito carismática, ela é muito simpática, ela é atrapalhada, é divertido, eu adoro essa personagem. Agora, nos Autobots, não que eles tenham necessariamente estragado algum personagem, Autobot no caso, nessa temporada. Não, só que ela deixa de aproveitar alguns, ela esquece, porque ela tem furo de roteiro. Tem furo de roteiro na segunda temporada, infelizmente. Vou falar um que eu fico muito irritado quando eu vejo. Na Ark tinham vários Autobots, né, certo? Vários Autobots na Arca, como o Drift, o Bumblebee, o Hot Rod, a RC, a Chromia. Só que a Chromia desaparece. Ela não tá na Arca, simplesmente não está mais. Ela estava, aparece nos flashbacks, a Chromia na Arca, tudo bem, caiu, ok, Chromia. Só que depois ela some. E no final da segunda temporada ela aparece em Cybertron. Como que ela pode estar em Cybertron, como se tivesse permanecido esse tempo todo em Cybertron, quando ela estava na Arca, quando caiu na Terra? Não faz o menor sentido. E isso é ruim, é muito ruim. Não é legal. Infelizmente, dá pra perceber, é notório, não tem como você deixar de perceber a presença dela. E ela aparece em Cybertron com Perceptor e acabou, sem nenhuma explicação lógica, ela simplesmente some e desaparece e aparece de novo em Cybertron do nada, infelizmente. Mas claro, a segunda temporada não vive apenas de baixos, na verdade ela tem muito mais altos do que baixos. Como eu citei a Clover, por exemplo, também tem outros Autobots, além do Bumblebee e da Windblade, no caso temos, por exemplo, o Hot Rod, que ficou muito mais interessante do que ele sempre foi naquelas séries. Eu acho esse Hot Rod sensacional, a personalidade dele é muito sensacional, apresenta um Cheetor, cara, o Cheetor que fica muito legal. Os Decepticons no geral, nós temos um pouco mais da Shadow Striker, temos um pouco da personalidade meio psicótica, sei lá, do Bludgeon e personagens muito interessantes no geral. O Shockwave, cara, ele cogita destituir o Megatron do poder.
é muito legal, eu acho isso daí muito legal. Ele quer tomar os Decepticons. Ele fala, se Megatron continuar nesse caminho, eu serei obrigado a tomar o comando dos Decepticons. É um Shockwave muito legal. E o mesmo se aplica ao Shockwave dos Autobots, que é o Will Jack, por ser um cientista, que é um cara muito simpático, cheio das invenções, ele apresenta as invenções. Pra mim, é o melhor Will Jack das séries, é muito legal. E o vilão principal dessa temporada é o Starscream, que é um psicopata maníaco louco por poder, que ele basicamente pega a posse do Allspark, mata todos os seus Seekers, né, que estavam fiéis ao Starscream, mesmo depois dele ter traído Megatron e seus outros Decepticons. A única que é a racional ali dos Seekers é a Slipstream, que acaba sendo assassinada pelo Bludgeon, infelizmente, porque ela acaba sendo bem legal. E o Starscream é um vilão super nota 10, cara, é muito legal a forma como ele se ferra, como ele vira prisioneiro, como ele também se liberta da arca, é tudo muito legal. E claro, se tem uma coisa também que eu não gosto da segunda temporada, que eu me sinto na obrigação de citar, é o salto temporal da primeira para a segunda. Infelizmente, nós temos uma grande quebra de expectativa. No caso da primeira temporada, aparece lá o Shockwave no final, vindo uma grande nave Decepticon que a gente não sabe por quem estava sendo comandada, se era pelo Starscream, se era pelo próprio Megatron, e acabou, primeira temporada, fim. Só que na segunda temporada não aparece, a gente não sabe o que aconteceu, simplesmente aparece eles batalhando na Lua, acabou. Não é uma coisa que eu goste, mas essa série no geral, ela tem muitos saltos temporais, eu não gosto disso. Do nada teve uma grande quebra de expectativa, que na minha opinião foi decepcionante, apesar de eu gostar da Batalha da Lua, mas foi decepcionante, é sim, querendo ou não, um defeito da série, não gosto desses saltos temporais. E é basicamente isso, mas a segunda temporada, como eu disse, eu acho ela mais divertida do que a primeira. E ela foca mais no presente, no que está acontecendo e não nos flashbacks. E também tudo em relação ao Allspark, os Decepticons que se unem com os Autobots. Dá pra ver uma interação legal deles, né? Eu acho super divertido. E é isso. E também, claro, o Cheetor como protetor do Allspark, novos Autobots e Decepticons apresentados, como o Skybite e o Jetfire, é tudo muito legal. Terceira temporada. Antes de eu começar a terceira temporada, eu queria avisar pro pessoal que acha que os Autobots e Decepticons da segunda morreram. Gente, eles não morreram, tá? Eles foram de fato pro One Space, mas eles acabaram se salvando. Aparece os Autobots entrando no One Space, e aqueles Autobots que entraram no One Space, de fato, morreram. Mas eles tinham sido chamados pelo Perceptor e não pela Chromia, como é o caso dos nossos Autobots da nossa linha temporal, porque ali há uma diferença e são diferentes atualidades, né? São diferentes acontecimentos, cada universo separado. E os nossos Autobots em si, eles acabam se salvando, né? Há um chamado da Chromia, eles fizeram isso daí estrategicamente justamente para poder separar. Então, os que morreram eram os que haviam sido chamados pelo Perceptor, que não é o que acontece na segunda temporada. Eles são chamados pela Chromia. Então sim, nossos Autobots e Decepticons estão vivos. Quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei muito bolado, porque eu pensei, caramba, todos eles morreram aqui, a gente vai ver uma realidade alternativa completamente diferente. Eu fiquei com raiva. Mas não, eles estão vivos. Mas falando da terceira temporada, a terceira temporada basicamente começa com a batalha de Cybertron, e sem falar que eu adoro essa batalha. Há algumas mortes significativas nessa batalha, como por exemplo a do Prowl, a do Drift, que caramba, aí sim, aí eu posso falar com toda certeza. Estragaram o personagem, estragaram o Drift. Fizeram um deadlock, ou seja, Decepticon, Drift, Decepticon virando Autobot. E depois de virar Autobot, na verdade ele era um espião Decepticon. Sério. Horrível, horrível, horrível. Sem falar que ele tentou matar o Hot Rod enfiando uma espada no peito dele. Ele fez isso e depois caiu num poço de piche, alguma coisa assim, como se fosse uma lama preta. Só que o Drift morre, que não tinha sido perfurado no peito. E o Hot Rod sobrevive. Não faz sentido. E com isso a batalha vai fluindo, claro, os Autobots vencem os Decepticons. Aí depois vem a invasão Quintesson, onde aparece o Hot Rod saindo vivo do poço do nada. E a invasão Quintesson é muito legal, mas novamente outro salto temporal. Eu não gosto de salto temporal, acho isso daí um saco. Mas a invasão Quintesson, que pra mim é uma das melhores partes dessa terceira temporada, essa parte e o final, que eu também acho sensacional, não o final em si, mas o que acontece nos episódios finais,
que, cara, a invasão Quintesson é muito legal. Temos um Starscream Quintesson com um bicho lá que só pensa em comer, e a senhorita Simeon do Incrível Mundo de Gumball, pelo menos parece. E há todo um arco por trás daquilo, participação do Makaran com relação ao Titan Iaconus, e também tem o Croaton, que apresenta esses personagens diferentes, e o Makaran acaba falecendo, infelizmente, lamentavelmente, né, porque eu gosto muito dele, aí ele morreu. Mas é muito legal, até mesmo porque apresenta outros personagens, como o Whirl, a própria Skywarp, que aqui é uma Seeker fêmea. Eu não gosto dessa troca de sexo em Transformers, mas acontece, infelizmente. O The At The End também, que o The At The End aqui é legal. Aparece também o Astro Train, que fica bem legal. Enfim, o arco Quintesson, ele é muito legal. Eu acho ele muito sensacional, os Quintessons, eles são legais. É uma das melhores partes da terceira temporada, apesar de ser um salto temporal, infelizmente. Aí depois passa isso daí, ok? Tem o Megatron viaja pro One Space, ele volta, ele vira tipo que um Megatron Prime, quase que um Megatron Prime mesmo, porque ele tem a matriz da liderança agora. Ele roubou de um tirano até este momento não revelado, mas a gente conversa sobre isso daí mais pro final. E ocorre uma divisão dos Autobots e dos Decepticons, aí você consegue ver como é a sociedade Autobot, sociedade Decepticon, como eles interagem entre si, o Optimus Prime tendo dificuldades na reconstrução de um novo Cybertron, Megatron na liderança dos Decepticons, os lados ainda assim em conflito, né, infelizmente. Infelizmente nada, legal pra caramba. E vai indo direto ao final, que o final é muito sensacional, que o tirano, o ditador impiedoso, era o Megatron, é Megatron X, eu acho que é Megatron X que se fala, Megatron do universo X, né? Eu acho que é isso, que acaba sendo muito legal mesmo, de fato. Só que ele é meio que tido como espécie de escravo para ser torturado para sempre pelo Astro Train, porque ele causou muito mal ao Astro Train. Mas a parte ruim é que essa terceira temporada termina em aberto, lamentavelmente. Eu acho triste porque eu gosto muito da terceira temporada e terminou em aberto, não gostei do final, achei muito ruim de fato. Só que, vale lembrar, não é o final, não é o final. Vai ter 2 filmes de Transformers Cyberverse, onde teremos novos personagens apresentados como novos Dinobots. E claro, aí sim vai finalizar, então não criticarei o final por causa disso, mas pra temporada em si eu não acho bacana. Claro, Cyberverse é voltado para o público infantil, dá pra ver isso daí na própria animação, que eu acho simplesmente maravilhosa, charmosa. É uma animação muito bem feita. Cara, é muito legal, é muito legal. Eles não tiveram tanta liberdade com alguns modelos, principalmente em Cybertron. Por exemplo, eles têm modos alternativos terrestres em Cybertron, ou são modos alternativos cybertronianos na Terra? Não é legal. E eles se disfarçam entre os carros em si e não é legal. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, porque aquilo dali é muito ruim, mas até que é um tipo de coisa passável. E claro, tem outras coisas na série que eu amo, como o Makaran ser na verdade o Alchemist Prime, coisa que eu já sabia desde a primeira temporada por causa daquele modo super dele, né, que só o Alchemist Prime tem. E também menções, tem menções na terceira temporada, eu adoro menções, tem menção ao Hound, que morreu, né, menciona a morte dele. Tem o Hot Rod menciona o Cliff Jumper. E o Wide Will menciona o Jazz, que também estava na arca, que nunca apareceu. Olha só, eu acho um defeito colocarem um Jazz na arca, mas enfim. Bom, basicamente Cyberverse é uma série super divertida, com uma história também muito interessante. Na minha sincera opinião, uma das melhores séries de Transformers já feitas. E eu também gostaria de saber a sua opinião. Você pode ter assistido, por exemplo, só a primeira temporada, então comente. Eu achei da primeira temporada tal coisa, eu achei da primeira e da segunda temporada tal coisa, eu achei da série em si tal coisa. Lembrando, teremos filmes de Cyberverse para poder concluir esse universo que eu acho simplesmente sensacional. Uma das séries de Transformers mais inovadoras que já aconteceram, porque de fato é muito legal, mas basicamente é isso. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e agradeço por você ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, se esse foi o caso, deixe seu like, se inscreva no canal e basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui e agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!